A dominação imperialista foi realizada à força, na base da violência, e os povos conquistados, mesmo opondo resistência, não conseguiram invadir o avanço das tropas dessas potências europeias. A África começou a ser invadida por europeus ainda na época das grandes navegações. Quando os portugueses fizeram o contorno da África, o périplo da África, eles já começaram a dominar essa região. Com a União Ibérica, a região da África passou a ser domínio espanhol, porque Portugal também pertencia à Espanha. Com as guerras entre Espanha e Holanda, Espanha e Inglaterra, esse território da África foi sendo dividido entre esses outros países. Franceses aproveitaram, alemães aproveitaram e Portugal, mesmo depois da União Ibérica, acabou perdendo vários trechos de territórios africanos. Os europeus dominaram o continente africano de várias maneiras e muitas vezes com interferências militares, estabelecendo confronto direto com as populações locais. Buscando instituir algumas políticas de dominação da África, o primeiro-ministro alemão Otto von Bismarck convocou uma reunião com os países europeus e até com os Estados Unidos. Essa reunião foi chamada de Conferência de Berlim e ela ocorreu entre 1884 e 1885. Essa reunião buscava definir regras e critérios para a anexação de territórios africanos. Nesses encontros ficaram determinados os territórios da África e qual o dono desses territórios, qual potência imperialista seria a metrópole dessas regiões. Essas fronteiras elas foram delimitadas sem levar em consideração diferenças étnicas. Dentro dos mesmos territórios ficaram tribos que eram inimigas entre si. Com isso, esses povos Desculpa. Com isso, os povos inimigos entre si acabaram dividindo o mesmo território e isso gerou conflitos internos, permitindo uma melhor dominação das potências imperialistas. Para legitimar essa ocupação, as potências imperialistas afirmavam que estavam levando a civilização para a África. Portanto, a violência e o racismo marcaram a dominação imperialista, não só na África, mas também na Ásia e na Oceania. As investidas militares das potências imperialistas causaram a dizimação de povos, fragmentação de culturas, genocídio, escravização e divisão de colônias de forma artificial, deixando dentro do mesmo território tribos que eram inimigas e mantendo essa inimizade, mantendo esse ódio entre eles, foi mais fácil para os europeus dominarem. Então, eles dominaram pela força e pela manutenção dessas rivalidades tribais. Ainda lá na época das grandes navegações no século XV e século XVI, os primeiros europeus a terem contato com os asiáticos foram os portugueses. Porém, nessa região já haviam governos centralizados, impérios instituídos e já existia uma tecnologia semelhante à da Europa naquela época. Por causa disso, essas potências europeias, elas puderam apenas formar rotas comerciais, rotas de compra de seda, de especiarias. Após a Revolução Industrial, no século XIX, as potências imperialistas conseguiram um avanço bélico, um avanço tecnológico maior, que permitiu a dominação dessas potências asiáticas. Além disso, a Ásia, por ter contato com o Oceano Pacífico, Estados Unidos, que era uma potência imperialista, e Japão, que fica na Ásia e que após a Era Meiji também se tornou uma potência imperialista, também queriam conquistar territórios nessa região. Na Ásia, a dominação ocorreu de uma maneira um pouco diferente do que na África. A dominação foi pelo comércio, também pelo uso da força, mas principalmente pela manutenção das elites locais. Então, em cada região da Ásia, as elites que dominavam continuaram dominando, porém agora obedecendo às ordens da metrópole conquistadora. A Oceania é chamada de Novíssimo Mundo porque ela foi descoberta pelos europeus mais tarde, depois ainda da América. Então essa região ela foi dominada por ingleses,
Holandeses, franceses, alemães, espanhóis, portugueses e também pelo Japão e pelos Estados Unidos. Na região da Oceania, a dominação foi pela força, pela superioridade militar e bélica e também para utilizar essas regiões como área de degredo. Como assim? Enviar prisioneiros, pessoas que não eram mais necessárias ou não eram mais queridas no seu território de origem, para serem prisioneiros nessas regiões da Oceania, ou seja, exilados. Os povos dominados não aceitaram pacificamente a imposição de outra cultura, outra língua, outros costumes impostos pelas potências imperialistas. Em muitos momentos houveram guerras de resistência. Em outros momentos, os povos invadidos montaram milícias para lutar contra o invasor. Porém, a superioridade bélica ainda foi maior. Então, mesmo que eles fizessem sabotagens e mantivessem a sua língua, a sua cultura, mesmo assim eles foram dominados. Pessoal, então é isso. Qualquer coisa é só me avisar.